O alumínio dos cilindros de escuba chegam em barras sólidas de 18 centímetros, 7 libras de largura, por 5,59 metros, 22 libras de comprimento. Serras cortam as barras em lingotes de alumínio em um peso apropriado. Um cilindro de escuba padrão dos Estados Unidos tem 80 pés cúbicos e exige aproximadamente 14,5 kg, 32 libras de alumínio. Uma impressão grava um número em cada lingote de alumínio. O número permanece visível durante todo o processo de produção e está presente na base de cada cilindro depois que a produção é finalizada. Um guindaste leva os lingotes preparados para a prensa de extrusão que fabrica o cilindro. 2.540 toneladas métricas, 2.500 toneladas de pressão, forçam o alumínio na forma de um cilindro escuba em 20 segundos. A fricção aquece o alumínio a quase 147 graus Celsius, 300 Fahrenheit. O alumínio é tão maleável que ele sai em torno do pistão de pressão. Um inspetor independente checa cada cilindro para ter certeza de que está de acordo com os padrões governamentais. Ele checa a espessura da parede e da base do cilindro, além de fazer uma inspeção visual da parte de dentro para procurar por imperfeições. A pressão feita contra o cilindro em uma forma aquecida cria o gargalo. O cilindro é uma construção única, sem soldagem. Os cilindros são então tratados em uma solução aquecida em uma condição T4 por 1 hora. O esfriamento por água e o processo de envelhecimento T6 endurecem a liga de alumínio relativamente flexível, mudando sua estrutura molecular. Depois de endurecer, 1 em cada 200 cilindros é mandado para testes que determinam a força de tensão do cilindro. Para conduzir o teste, uma serra remove uma parte ou pedaço do cilindro. Uma máquina com a força de tensão de 27.240 kg, 60.000 libras, tensiona o pedaço do cilindro. O alumínio não deve quebrar prematuramente. Um teste de choque determina quanta pressão externa o cilindro consegue aguentar. A usinagem e o rosqueamento preparam o gargalo do cilindro para aceitar a válvula e cada cilindro é checado com uma rosca medidora. Uma verificação antes e depois mostra a quantidade de metal removida no processo de usinagem. Todo cilindro passa por um teste hidrostático antes de sair da fábrica. O teste hidrostático mede a expansão do cilindro sob pressão. Cheio de água, o cilindro é colocado em um recipiente cheio de água. O equipamento de teste aumenta a pressão dentro do cilindro para 5/3 de sua pressão de trabalho.
O cilindro expande liberando água do recipiente. Medidas da água liberada indicam o quanto o cilindro expandiu. Se a expansão está dentro dos limites aceitáveis, o cilindro passa no teste. Se não, ele fracassou e não pode ser usado. As marcas impressas no gargalo do cilindro mostram o nome do fabricante e as especificações do cilindro, incluindo a pressão de trabalho, a data do teste hidrostático e o número de série. Jato de areia remove as aparas e dá acabamento ao cilindro. Entretanto, os mergulhadores nunca devem jatear seus próprios cilindros. Para servir como base, cada cilindro recebe uma camada de primer para revestimento. Uma ou duas camadas de revestimento da cor real do cilindro vêm em seguida. O cilindro é então assado para curar a pintura. Cada cilindro deve ser bem sucedido na força, química metálica e inspeções visuais antes de ser entregue.